Bom, pessoal, o que nós temos aqui, né? Dando seguimento aqui às nossas aulas, né? Na última semana nós vimos a parte de dualidade e falamos também de programação linear inteira. Eu vou disponibilizar uns exercícios para vocês disso, tá bom? Então, aguardem aí a próxima lista, a lista 5. A lista 4 vocês têm que entregar até hoje, não é isso? Como é que tá aí? Fizeram? Professor, eu olhei até sábado, eu fui entregar, não tinha onde entregar ainda não. Tinha não? Não. Deixa eu ver aqui, ó. Tarefas. Lista 1, 2... Ih, é mesmo? Bom, vou criar aqui num segundo, então. Opa, só 2 pontinhos, né? Lista de exercícios 4. Vou colocar aqui agora, aí vocês já conseguem entregar. Desculpa, são 2 pontos, tá só um ponto ali, vou corrigir. Tá? Então, nós falamos aqui sobre software de programação linear, né? Em inglês não tem plural, mas como virou uma palavra em português, então já é válido. Me desculpem, pessoal, eu tinha esquecido de colocar aqui. Então, vou colocar aqui o envio online, carregamento de arquivo, e aí deixo até hoje. Beleza. Professor, é para subir o arquivo do Excel mesmo? Isso. Aí eu estou colocando o link dentro do arquivo do Excel lá do Python, pode ser? Pode, mas eu vou pedir. Faz o seguinte, coloca também o código lá. Ah, não, eu digo o link do Colab. Aí eu tô compartilhando, aí você vai conseguir ver o código. Você quer que coloque o código dentro do Excel? Faz os dois. Beleza. Beleza? Então tá bom. Outra dúvida, para maximizar e minimizar é só invertendo mesmo? Você fala do Colab ou Do do Excel? Python. Não, desculpa, do Python, né? Isso. Sim, você pode inverter. Lembrem que maximizar Z é o mesmo que minimizar menos Z, né? Beleza. Beleza? Pode inverter que ele vai procurar no sentido contrário, tá? Parece que teve alguém aqui que perguntou se tem como adiar. Ô, Matheus, faz o seguinte, eu não vou bloquear o envio não, tá? Pode entregar um pouquinho com atraso. De repente eu dou um descontozinho aí bem pequenininho, 0,2, só para a gente colocar todo mundo no mesmo ponto, porque tiveram alguns que já acabaram, né, e tudo. Beleza? Mas entrega, não vai ter problema não. Beleza? Uma outra dúvida, professor. Sim? Alguns resultados deu um pouco diferente do Python para Excel, é normal? Não, não é normal não. Tá, eu vou rever aqui, então às vezes eu fiz alguma coisa errada. É porque é o seguinte, o modelo, o que você pode até encontrar são valores das variáveis de decisão diferentes, mas o Z tem que ser o mesmo, entendeu? Porque pensa o Ah, seguinte, beleza, o Z foi igual, não, mas. então beleza. É porque às vezes a solução ela cai em cima de um segmento de reta, né? Aí quando você faz a solução gráfica, dá para fazer a solução gráfica para vocês checarem isso. Aí você vai ver que todo segmento é solução ótima. Então, às vezes, uma ferramenta vai achar um vértice, outra outro. Mas o Z tem que ser o mesmo. Aí tudo bem. Beleza, Bruno? Beleza, valeu. Então tá bom, pessoal. Isso é para vocês praticarem, né? Na próxima aula a gente vai ver também ferramental, só que agora numa outra pegada que eu vou deixar para explicar para vocês na quarta, tá? A gente vai trabalhar, não vai ser nem com Python, não, vai ser com MPL, uma linguagem própria. Bom, hoje, pessoal, então o que nós temos aqui é o seguinte, nós vamos falar de introdução aos problemas combinatoriais, tá certo? Só lembrando que a gente tem nossa prova lá no dia 24, 28/4. Mas até lá, com certeza, eu já vou ter divulgado notas aí para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. Vamos ver se esse fim de semana agora, Semana Santa, né? Se dá para agilizar alguma coisa nesse sentido. Isso. Ô, Luiz Júnior, é isso mesmo.
Então, você pode entregar hoje, o Luca perguntou, né? E pode entregar na quarta, só que na quarta valendo, colocar assim, 10% a menos. 0,2 a menos. Porque o exercício vale 2 pontos, né? Então, não vai travado para vocês, não. Pessoal, os slides eles estão aqui em módulos, eu só não puxei para cá ainda, vocês podem clicar lá em módulos para vocês verem, introdução aos problemas combinatoriais, mas eu já vou projetar aqui para a gente começar, tá bom? Então, hoje vai ser uma aula assim, né? A gente vai discutir aqui o que são problemas combinatoriais, a gente vai fazer exercícios, tá? Então, peço que vocês prestem atenção. Esse é um dos assuntos que eu acho assim mais importantes dentro da disciplina, porque ele traz todo o aspecto primeiro de PA, vocês tiveram aí, projeto em análise de algoritmos. E ao mesmo tempo, ele aborda os problemas mais clássicos, tá? Que vão abrir a mente de vocês para poder modelar de uma forma muito mais escalável problemas mais complexos do dia a dia, tá bom? Então, inclusive depois dessa aula e da aula da quarta-feira, eu acho que eu já vou trazer a especificação do trabalho prático final para vocês vocês terem ideia, né? O tanto que esse assunto ele vai abrir a mente de vocês aí, tá? Então, vamos recapitular. Otimização lida com técnicas para a gente encontrar objetos ótimos, vamos dizer assim, né? A partir de um conjunto finito. Então, a gente pode ter grafos, redes, conjuntos parcialmente ordenados. E nós estamos tentando buscar formas, maneiras eficientes de alocar recursos para problemas complexos. Até aí tudo bem, né? Mas essa é o que a otimização combinatória ela busca. Essa palavra combinatória, deixa eu ver se eu vou até mostrar aqui no próximo slide, eu falo aqui mesmo, vem da ideia de quê, pessoal? De fazer combinação mesmo, né? Aí você pensa, pô, mas combinatória, combinação, isso vai lembrar vocês lá da época que vocês faziam análise combinatória, né, nos primeiros períodos, no ensino médio. Então, é quando você começa a entender que para encontrar uma solução, você tem que combinar algumas situações, tá? E o problema de ser combinatório é quando o número de combinações cresce. Então, a gente começa a entrar aqui naquelas classes de problemas que vocês já estudaram aí, PA. Todo mundo aqui fez PA, pessoal? Eu não fiz, não. Fez não, Bruno? Não tem problema, não. Seria bom, mas se não fez, não tem problema. Aí quando você for fazer PA, você já vai ter visto essa parte, né? Então, existem duas classes de problemas que a gente chama, né? Os problemas polinomiais, P, e problemas NP. E também tem NP completo. Então, isso aí vem da parte de teoria de computação, tá? Aliás, eu acho que talvez quem não fez PA deve ter visto isso em FTC. Eu sei que até professor, às vezes, já é de 3 passa isso também. Mas, enfim. Então, são classificações de problema. Do ponto de vista de otimização, a gente não está nem aí para essa classificação. A gente tem problemas difíceis de resolver e vamos tentar resolver. Assim, não é que nós não estamos nem aí. Nós estamos falando que a gente vai estar muito preocupado em modelar e tentar encontrar uma solução, tá? A teoria fica lá em projeto em análise de algoritmo, em FTC, mas eu só estou fazendo uma recapitulação aqui. A gente não vai abordar os aspectos muito teóricos nesse sentido, tá? Então, os problemas chamados polinomiais, né? A gente geralmente tem algoritmos polinomiais para uma classe de problemas mais simples, como caminho mais curto, árvore de menor diâmetro, fluxo, matching, grafo bipartite e outros. São problemas cuja ordem de complexidade geralmente é um polinômio, tipo n elevado a 2, n elevado a 3, n elevado a 4, n elevado a 1000. São polinômios. São difíceis de resolver? Não, não são tão difíceis de resolver. Lógico, o tamanho do n influencia, né? Mas existem os não polinomiais que são mais difíceis. Então, aqui eu estou falando n, né, fatorial, eu tenho outras complexidades, tá? E dentro dos NP, tem uma teoria mais recente, né? Mais recente assim, mais aceitável na computação, que diz que dentro dos não polinomiais tem os NPCs.
Qual que é a diferença aí, pessoal que fez PA? Qual que é a diferença em NP e NP completo? Se vocês não responderem, quem fez aí, vou mandar fazer a PA de novo, hein? Alguém lembra aí, pessoal? Diferença em NP e P e NP completo? Fez não, Atília? Quem fez PA fez com quem aí? Vou postar no chat aí. Acho que os alunos da engenharia fizeram com o Silvio Jamil. O pessoal da ciência da computação fizeram com o Raquel Mini. São os dois professores do programa de mestrado da PUC. Um semestre um da PA, no outro semestre o outro, né? Agora o Silvio Jamil é professor de grafos da ciência da computação também. Mas eu vou falar assim, do ponto de vista mais prático e menos teórico. Para a gente... aí o Luca começa a entrar nos aspectos mais teóricos. Do ponto de vista prático, NP, para a gente, é um problema difícil de resolver. Porém, não tão difícil de checar a solução. A solução eu consigo checar se ela é uma solução ótima ou não. O NP completo, até para checar a solução, é polinomial, é não polinomial. Tá? Então, assim, do ponto de vista prático para a gente aqui, eu sei que vão existir várias definições, o Luca trouxe aí todos os problemas que dão para resolver com uma máquina não determinística. Aí entra nessa parte de não determinismo. Mas ok, mas assim, se atendo aqui aos problemas que a gente vai enfrentar, polinomiais são relativamente mais tranquilos de resolver, né? Mas é lógico, depende do tamanho do N, pode ficar pesado. Agora, os NP e NP completos vão ter essa cara de exponencialidade. Tá? Então, vocês já devem ter visto lá aquela perguntinha lá em PA, o professor geralmente passa, né? O que é pior, né? O de 2 elevado a 1000 ou O de 1000 elevado a N? Desculpa. N elevado a 1000 ou 1000 elevado a N? Qual que é pior? Então, você tem um gráfico ali que mostra que a partir de um determinado momento, 1000 elevado a N é muito pior. 1000 elevado a N estaria nessa classe aqui, ó. Tá? N elevado a 1000 estaria nessa aqui, polinomial. Então, a partir de um determinado momento, fica muito pior o N elevado a 1000. Bom, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui meu monitor. Bom, pessoal, e aí nós temos alguns problemas combinatoriais, tá? Seja alguns desses problemas polinomiais ou não polinomiais. Aí aqui agora eu já não estou focando mais nisso, né? Alguns aí, né? Imagino que talvez a maioria vocês já conheçam. Problema da árvore geradora mínima. Problema lá de grafos, né? Você tem uma árvore que passa por todos os vértices, né? A partir de um grafo, conecta todo mundo. E você pode ter uma que tenha o custo mínimo, aí seria a árvore geradora mínima. Qual que é o problema do caixeiro viajante? Vocês lembram aí? Basicamente, o indivíduo tem que passar em várias cidades, né? Nós vamos falar desses problemas aqui e apresentar a modelagem dele do ponto de vista de otimização. Você tem que passar por várias cidades com o menor deslocamento possível, né? O problema de roteirização de veículos, aí ele já pode incorporar um pouco mais... eu posso trabalhar a roteirização de veículo tanto do ponto de vista de caixeiro viajante quanto de carteiro chinês. O que o carteiro chinês não gosta de fazer? O que um carteiro não gosta, né, pessoal? Passar na mesma rua mais de uma vez. Então eu tento minimizar isso. Problema da mochila, problema de alocação de armas e alvos. Geralmente esses problemas em inglês ou na literatura vão ter essa classificação, que é o mínimo spanning tree, tá? Aqui, ó, problema do caixeiro viajante, roteamento de veículo, problema da mochila.
e um problema de assinalação ou atribuição de alvo e arma. É engraçado que eu já implementei algoritmo para isso aqui. Na época eu estava resolvendo um problema de robótica, né? Então você tinha vários robôs, só que eu estava simulando dentro de um jogo de guerra, né? Então você tinha vários robôs adversários, e aí você tinha que fazer uma atribuição ótima, quem que ia atacar quem, né? Mas enfim, são só alguns problemas desses combinatoriais, tá? O problema do caixeiro viajante, eu vou só falar aqui a definição dele para a gente trabalhar a modelagem, né? Que é o que nos importa aqui hoje. Mas é um dos problemas mais tradicionais. O objetivo é encontrar num grafo, o caminho hamiltoniano de menor custo, né? Ou seja, baseado aí no jogo de Hamilton, o desafio consistia em encontrar uma rota através dos vértices desse dodecaedro que vocês estão vendo aqui, ó, que iniciasse numa cidade e terminasse numa mesma cidade sem nunca repetir nenhum vértice. Pessoal, lógico, caixeiro viajante não é só para essa figura aqui, para esse grafo, não, é para outros também. Então, como sair de um ponto e fazendo visitações, né, de maneira a não repetir e voltar na origem ainda, certo? Nosso primeiro problema, né? Aqui, ó, só para exemplificar aí para vocês. Tá? Se eu tenho, né, origens e destinos aqui na verdade, eu tenho um conjunto de cidades e eu gero uma matriz que a gente chama de adjacência, né? Essa aqui é minha matriz de custos, então ela é uma matriz que já foi dada, né? Vamos dizer assim. Tá? Peraí, deixa eu só ver aqui. Peraí, pessoal. Eu inverti o slide aqui. Já estou entregando o ouro aqui para vocês. Então tá aqui a nossa matriz, tá? Com as distâncias. Então, de Nova York para Miami, 1.334 quilômetros. Eu não lembro se aqui era quilômetros ou milha na hora que eu montei, mas enfim, de Nova York para Dallas, para Chicago. Então, como dar uma volta por essas cidades? Mesmo? Com o menor custo. É lógico que vocês podem pensar assim, bom, mas se será que importa a ordem, né? Aqui tendo todo mundo para todo mundo, acho que nem tanto. Mas o problema é que algumas cidades às vezes você não pode passar, né? Mas vamos lá, como é que a gente faria então a modelagem desse problema? Aí aqui, pessoal, que eu vou chamar a atenção para vocês prestarem atenção, porque a maioria dos problemas de otimização, e vocês vão fazer exercícios disso, vocês vão modelar outros problemas, eles têm uma forma parecida, tá? Como que a gente faz? A gente tenta enxergar isso aqui, óbvio, como um grafo, né? De Miami, ou de Nova York eu vou para Miami, para Dallas ou para Chicago. Eu só preciso fazer um circuito aqui, vocês concordam? Sei lá, imagina que eu fizesse de Nova York para Miami, de Miami para Dallas, de Dallas para Chicago, de Chicago para Nova York. Esse é um trajeto, né? Nem sei se vai ser a solução ótima. Vou fazer aqui, ó, só para... a gente... colocar aqui, ó, Nova York. Para Miami. Miami, falei com vocês, nós vamos para Dallas. De Dallas para Chicago. E vamos colocar voltando na origem. Voltar na origem, pessoal, não é um pré-requisito do problema. Isso depende de cada formulação, né? Tá? Podem existir outras rotas que vão ser mais baratas, né? Você vai ter uma distância menor, esse que é o ponto. Agora, como que nós vamos modelar isso? Do ponto de vista de otimização, a gente precisa definir quem são as variáveis de decisão, né? E aí que eu mostro para vocês. Geralmente, para esse tipo de problema, a gente usa a ideia da matriz de adjacência, tá? E a gente vai rodar um algoritmo de otimização em cima dessa matriz. Então, é como se a gente fizesse o seguinte, fizesse isso aqui, ó, vocês estão vendo? A gente chamaria de variáveis cada um desses elementos e colocaríamos valendo 0 ou 1, essas variáveis. Tá? Então, x e j
pode pertencer, deixa eu fazer aqui ó, com vocês, eu atualizo depois os slides lá, tá? Mas eu faria isso aqui, ó. Opa. Acho que eu coloquei alguma coisa aqui errada aqui, ó. X e J. Precisa aí o símbolo de pertence aqui, ó. Vou pegar um símbolozinho aqui, ó. E como é que faz o pertence aqui nessa ferramenta aqui? Ah, não precisa disso não. Deve ser 01, tá bom? Só para vocês terem aí, ó. Beleza. Então, essa é a única definição que a gente tem para as variáveis de decisão. Só que tem algumas que são essas aqui, ó. x11, x22, x32. Bom, primeiro, né? Na verdade, eu estou falando o que significa isso. Significa que se essa variável for 01, eu vou fazer essa rota. Entendeu? Então, na minha solução lá, Miami, nós vamos para Dallas. Então, aqui ó, eu colocaria 1. E o restante aqui eu colocaria 0. Vocês estão vendo? Então, é isso, pessoal. Essas são as variáveis de decisão. Agora, e a função objetivo? Né? Como é que ficaria aí? Vamos lá, sugestões aí. Se essas são as variáveis de decisão, como é que fica a função objetivo, pessoal? A distância multiplicando cada uma das variáveis. Exatamente. Distância vezes cada uma delas. E somando, né? Então, vou pegar aqui x11 vezes, aqui é 0. Mais x12 vezes 1.334. Mais x13 vezes 1.000. E assim por diante. Aqui, ó. Olha como é que fica a nossa função objetivo. Beleza? É minimizar, né? Nós estamos querendo minimizar z, que vai ser a distância. Então, colocamos aqui. Observe que, então, eu zerei aqui, ó. Provavelmente, nós estamos querendo minimizar as distâncias, né? Então, quais variáveis a gente escolhe aqui para ter uma distância menor? É lógico, se você falar assim, se você quer minimizar essa função, é só você valorizar quem tem o menor coeficiente, né? Então, coloca aqui, ó, 1 e 1 na diagonal, beleza. Aí de Nova York, você vai ficar em Nova York, de Miami em Miami, né? Só que não é isso, a gente tem restrições. E quais são essas restrições, pessoal? Agora que eu quero que vocês me ajudem aí, ó. Assim, quais naturezas de restrições nós vamos ter aqui? A partir da definição do problema, que é, primeiro, eu saio de um lugar e vou para outro vértice. Eu posso sair de um vértice para 2 vértices ao mesmo tempo? O que vocês acham? Não, né? Não faz sentido, né? Então, vocês concordam que eu posso fazer o seguinte, ó? Pega lá uma linha de Miami. Miami é a segunda linha aqui, ó. x21, x22, x23, x24. Vocês concordam que eu só vou ter 1 em uma dessas 4 variáveis, as outras vão ser 0? Faz sentido isso? É. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, a soma de x21 mais x22 mais x23 mais x24 é 1. Isso vai forçar o quê? Cada origem só pode ir para um destino. Então, essa é uma primeira restrição. Eu posso fazer também na chegada. Olha, em Dallas, eu só posso chegar de ou Nova York, ou Miami, ou Chicago. Então, eu posso fazer o seguinte, para cada coluna dessa aqui, ó, então, se eu pegasse aqui, ó, x14 mais x24 mais x34 mais x44, a soma tem que ser 1 também. Isso vai forçar eu não poder, né, passar em mais de uma, chegar em um destino a partir de vários lugares, tá? Então, pessoal, é exatamente isso que vai ser
Exatamente assim que vai funcionar nossas restrições. Olha aí, ó, mostrando para vocês. Aqui no caso, nós colocamos, né, para cada linha, então tá aqui, ó, cada uma das linhas, ou seja, cada cidade eu só vou para uma outra, e aqui para cada uma das colunas. Cada destino eu só chego de um lugar, beleza? Essa é a formulação para esse pequeno problema que eu estou mostrando aqui para vocês. A virada que tem que acontecer na cabeça de vocês, ela vem agora, porque é o seguinte, essa formulação a gente já está fazendo lá desde os primeiros dias de aula. Essa aqui é uma formulação que a gente chama de específica. Mas nós teremos agora a nossa formulação canônica, tá? Que seria a formulação geral. Num dos exercícios eu até fiz isso com vocês, que foi lá o do ônibus, né? Se eu não me engano. Mas como que a gente transforma isso na formulação geral? Isso aqui que eu vou pedir para vocês daqui para frente. Então, esse mesmo problema na formulação de Dantzen, Fulkerson e Johnson, tá? Que são pesquisadores aí da área de grafos, otimização. Ford e Fulkerson, vocês devem lembrar. Dantzen, o criador do Simplex, né? Então, é uma das formulações. Tem outras variações, né? Como a gente tem falado. E olha aí o que nós temos. Olha a função objetivo, pessoal. Minimizar Z, olha lá. Eu vou ter dois somatórios agora, variando XJ, porque é uma matriz, né? Então, igual o João Pedro tinha falado com a gente aí, vai ser a matriz de distância multiplicado pela matriz de decisão. Então, ou seja, a distância seria C, CJ vezes XJ, a gente variando. Beleza? Essa é a nossa função objetivo. Sujeito a o quê? Olha aqui, a primeira restrição e a segunda foi aquela que nós falamos. Tá? Que eu estou falando o quê? X e J é igual a 1. Quer dizer, dado um J qualquer, vamos colocar assim, J é um destino, dado um destino qualquer, todo mundo que chega naquele destino, então vamos supor, o J for, sei lá, o destino 4. Então, x14 mais x24 mais x34 mais x44 é igual a 1. Beleza? Nessa aqui de baixo, eu já fixo a linha. Essa aqui eu fixei a coluna. Essa aqui, para cada linha, então eu fixo a linha, sei lá, na primeira cidade, a segunda cidade, que era Miami. Então, vou variando J. Então, vai ficar x11 mais x12 mais x22 mais x13 mais x14 é igual a 1. Beleza? Então, essas duas primeiras restrições, pessoal, elas praticamente já resolvem o problema. Só que ainda não resolve por completo. Por quê? Porque senão eu poderia fazer isso aqui. Quer ver? Bom, vamos pegar. Vou deixar do jeito que está aqui. Poderia fazer o quê? Eu poderia fazer assim, ó. De Nova York eu vou para Miami e de Dallas eu vou para Chicago. Ó, Nova York para Miami deu 1. E Miami para Nova York. 1 também. Então funcionou. Eu poderia criar dois subgrafos. Tá? Então não pode. Então a gente vai inserir aqui mais uma restrição, que é essa última aqui, ó, que diz o seguinte: para qualquer subgrafo que eu tiver, o tamanho dele, quer dizer, deixa eu pegar aqui, não, desculpa. Para qualquer par de aresta que eu tiver, se eu somar todas as minhas arestas, essas arestas têm que ser menor que o, vamos dizer assim, que o meu subgrafo, né? Que eu tiver ali representando o número. Tipo assim, ó, para todo subgrafo, eu estou querendo dizer o seguinte: o número de arestas tem que ser como se fosse o tamanho daquele subgrafo. Tá? Na prática, eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal: é como se eu tivesse que passar por todo mundo uma vez, entendeu? Então, seria nesse sentido. Essa é uma das formulações. Tem várias outras. Deixa eu mostrar uma pequena variação aqui, só para a gente... Peraí. Não, eu vou abrir uma outra aqui do livro, só para vocês verem.
tá? E deixa eu abrir essa aqui do livro também, só para a gente poder olhar aqui rapidinho uma coisa. Aqui, ó, então, livro Otimização Combinatória, que é das nossas bibliografias, né? Até o título tem a ver com a aula de hoje. Então, assim, nós não estamos resolvendo todos os problemas, né? Ainda. Vou pegar aqui o caixeiro viajante. Ó, olha o tanto de formulação do caixeiro viajante, pessoal. Deixa eu pegar a primeira, que é a que nós estamos olhando. Então, só para vocês verem. Aqui, ó. Formulação de Dantzig. Então, ele coloca aqui, ó. Se o arco IJ, ou seja, para qualquer aresta, tá, que vai integrar a solução... Peraí. Não, isso aqui eu já expliquei. Nessa formulação, assumimos implicitamente que x e i não existe, beleza? X e i, ou seja, eu não posso ir de onde eu estou para onde eu estou, tá? Aqui nós temos as restrições 8.1 e 8.2, eu expliquei para vocês, tá? Essa última restrição aqui, ó, ela elimina circuitos pré-hamiltonianos, que são aqueles pequenininhos que eu falei com vocês. Tá? Então é isso mesmo, é só essa eliminação. E se a gente for caminhando aqui, ó, tem outras variações, né, desse mesmo problema. Ok? Então, ó, Miller, Tuck e Zemley propõem uma formulação chamada folha de cravo, né, talvez um pouco por causa do desenho aqui. E aí ele traz a formulação, traz mais algumas coisas. Então, vão sendo adicionadas novas condições, tá? Em cada uma dessas formulações, formulação de Claus, aí, ó. Então, sempre... Aqui, ó, essa aqui é uma formulação interessante, que ela fala o seguinte, tudo que chega num vértice tem que ser igual a tudo que sai. Tá vendo aqui, ó? Dado uma variável i qualquer, ou seja, uma cidade qualquer, de saída, a soma das coisas que estão saindo dela tem que ser igual o número de vezes que eu estou chegando. Essa aqui, geralmente, se a gente olhar aqui o x e j, ele possivelmente... não, é 0,1, do mesmo jeito que a gente estava falando. É porque tem umas formulações que representam aresta, entendeu? Deixa eu ver aqui se o i e outras são vértices. Mas, enfim. Aí aqui tem alguns exemplos, pessoal, de aplicação de caixeiro viajante. Né? Então, nós estamos falando desde aplicações diversas aí, ó. Otimização de palhetas em turbina a gás, análise de estruturas cristalinas, fabricação de chips, VLSI, né? Otimização de perfuração de furos em placas de circuitos elétricos, circuitos impressos. O pessoal da engenharia de computação aí tem um problema muito famoso, não só a engenharia de computação, mas todos que forem trabalhar um dia com construção de circuitos elétricos, por exemplo, de circuitos impressos, né? Um dos problemas de otimização mais clássicos é você diminuir a distância entre os componentes, né? A não ser aqueles que tenham calor, aí você quer manter a distância, mas os outros você quer diminuir, você ter menos trilha, gastar menos componente na construção. Então, você tem abordagens nesse sentido, né, de otimização, tá? Bom, pessoal, então a variação ela vai aumentando e cada problema de caixeiro viajante vai trazendo aí algumas restrições a mais para cada um dos contextos, beleza? Problema do caixeiro viajante com bônus, aí seletivo, estocástico, a lista ela é grande. Mas nós vamos passar para o próximo problema aqui só para a gente poder ir descolando, tá? Assim, conseguir avançando, né? Bom, o outro problema da mochila. Esse aí nós vimos quando nós falamos de programação linear inteira, ótima aula, né? Então, olha aqui a formulação canônica dele, formulação geral, tá? Nós estamos querendo maximizar o valor carregado, que vai ser basicamente uma variável de decisão, que é quanto eu vou levar daquele item, não é isso? Vezes o custo. Vezes o valor do item. Tá? E aqui embaixo nós temos que para cada item, nós vamos ter um peso, não é isso?
Então, eu vou somar os pesos vezes o xi, que vai ser se eu vou incluir ou não aquilo, menor que a capacidade da mochila, que é B. Então, B aqui é uma constante dada, certo? E xj tem que ser maior ou igual a zero e inteiro nesse caso. Então, isso aqui foi só para mostrar que, embora a gente já tenha falado disso dentro de programação linear inteira, é um problema de programação combinatorial o problema da mochila. Tá? É combinatorial exatamente por essa natureza que a gente tem de fazer essas variações aí. Opa, só um instante, pessoal. Então tá bom. Essa aqui foi aquela variação que eu já tinha mostrado. Meu monitor tá dando umas... Meu monitor tá com a cor... Chega com uma cor diferente aí para vocês ou é só para mim? Aqui tá ok. Tá normal. É porque o meu conector aqui tá ruim, aí é só na minha tela que projeta ruim. Mas o sistema, ele manda para vocês, não é o que é projetado, né? É o que o computador processa, e não o que o monitor processa, né? Beleza. Ok, ó, essa aqui foi aquela variação que eu mostrei para vocês aí. Da gente ter, basicamente, uma restrição que a gente indica se o item vai ou não na mochila, né? Então, a gente não tem quantidade várias de um determinado item. E esse aqui era o outro que eu havia mostrado para vocês também na última aula, onde nós temos aí a restrição de... A gente deixa escolher quantos itens quiser na mochila, mas esses itens têm um estoque. Então, quantos assim, dentro de um limite. Então, XJ tem que ser menor ou igual a LJ, que seria o limite de quantos itens do tipo J nós temos. Tá? Ok. Pessoal, o problema irmão aí do caixeiro viajante é o carteiro chinês, né, que a gente brinca. Enquanto no caixeiro viajante eu estou tentando minimizar a distância que eu percorro total, tá? Aqui eu também tento diminuir a distância, só que eu estou com um olhar mais nas arestas. Eu estou tentando evitar algumas arestas. Então é muito comum aqui, por exemplo, né, para problemas grafos direcionados, o outro também, tá? Então essa é a ideia. E lá a gente está falando de caminho hamiltoniano, aqui nós estamos falando de circuito euleriano. Lembram aí a diferença? O que é um circuito euleriano? Vocês estudaram isso aí em grafos, pessoal. Vamos lá. Tem muito tempo? Como é que é? Só os nomes, né? O circuito de Euler, você quer basicamente sair de um vértice e voltar, né, achando um circuito, sem você repetir. É isso mesmo, Matilde, passando em cada aresta uma única vez. Então, tem grafo que você não consegue fazer isso. Né? Esses grafos aqui, você consegue fazer isso? Sair de um vértice e voltar passando uma única vez? O da direita, problema lá da ponte de... Como é que era o nome dessa ponte? Esqueci. Um nome meio sueco assim, né? Königsberg. Königsberg. E aí, é possível ou não? O da direita e o da esquerda. Consigo sair de um vértice originário, passar em todo mundo e voltar para a origem? E se eu consigo, qual que é a condição que me permite fazer isso? Alguém lembra aí? O da João. direita, se eu me lembro bem das minhas aulas de grafos, acho que não tem como não. O da direita não tem como mesmo, não. O da esquerda tem. E qual que era a condição para poder? Vocês lembram? É isso aí, João Marcos. Tem a ver com o grau do vértice. Tá? Todos os vértices têm que ter grau par. Carlos já colocou aí. Então, se tiver ao menos um vértice de grau ímpar, já não dá certo, né? Tanto que, se eu removesse essa aresta aqui de A para D, ainda não daria certo. Porque eu ainda teria
2 aqui de grau ímpar, ó lá, tem 3 vértices. Mas aí se eu ligar o C no B, aí daria certo. Teria que ligar o C no B direto e tirar a aresta do A para o D. Tá? Então é só essa definição, mas isso aqui, de novo, eu estou resgatando alguns conceitos, mas o nosso foco aqui é modelar o problema. Tá? E aí, pessoal, essa é uma formulação, se a gente for lá no livro tem várias também, tá? Uma formulação para grafo não direcionado. Olha só, a nossa variável de decisão agora ela muda um pouquinho. Ela passa a ser o número de vezes que a aresta IJ é percorrida no sentido de I para J. Tá certo? Então, o que eu vou tentar fazer é minimizar. A função objetivo ficou a mesma praticamente, mas eu vou tentar minimizar x e j, né, o número de vezes que eu vou passar, vezes o custo, a distância que eu tenho ali. Tá? E aqui a gente vai ter o quê? Uma restrição que vai falar o seguinte, ó, para todo I, ou seja, todo vértice, né, que eu tiver, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, o que chega nesse vértice I menos o que sai dele tem que ser igual a zero. Então, essa é uma das restrições, até parecida com o do outro modelo. Para eu tentar garantir que eu não vou ter, enfim, vou para um lado, né? Tô chegando e tô saindo, né? Eu não posso chegar e ficar parado ali, e nem posso sair de forma mágica daquele vértice, ok? E essa última restrição aqui, pessoal, é o seguinte, ó, para qualquer aresta, qualquer uma aqui, ó, para todo IJ pertencente ao nosso grafo aí, tá? A soma de IJ mais JI tem que ser maior ou igual a 1. Por que dessa restrição aqui? O que vocês entendem dela aí, ó? Peguei uma aresta qualquer. Por que x e j mais xj1 tem que ser maior ou igual a 1? O que isso aí está querendo dizer? Bom, eu vou falar aqui, se ninguém for falar aí. Nós estamos falando o seguinte, né, pessoal? Para todo par de aresta, o número de vezes que eu passar indo mais voltando tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, eu tenho que passar pelo menos uma vez nas arestas. Eu não vou ter um caminho que eu não vou passar. Por que não é um carteiro? O carteiro não tem que passar em todas as ruas? Lógico, aqui nós estamos considerando que ele tem carta para toda rua, ele tem que passar lá. Né? Então é isso, olha, você pelo menos tem que passar uma vez na rua. O que, na verdade, você pode tentar fazer é minimizar isso também, essa diferença, né? Essa função objetiva aqui vai tentar fazer isso. Uma vez eu perguntei, né, um aluno o que o carteiro gostava menos de fazer, esperando ele falar isso, né, passar, repetir a rua, né, falou cachorro. Eu falei, meu Deus do céu. Não era isso não. Lógico, não gosta também, né? Mas enfim, então, pessoal, essa aqui é a formulação do carteiro chinês, tá? Deixa eu ver aqui agora. A gente tem outras classificações, tá? Então, o problema de roteamento de veículos, quando a gente pega ele tem variações, né, diversas aí, tá? Então, o que é um problema de roteamento de veículo? Eu falei com vocês, ele pode ser baseado no carteiro chinês ou ele pode ser baseado no caixeiro viajante, tá? Quando eu pego ele baseado no caixeiro viajante, eu estou pensando muito em vértice, igual eu falei com vocês. Quando eu pego ele trabalhando no carteiro chinês geralmente é alguns problemas relacionados à aresta. Mas de toda maneira, vocês podem tentar entender que nós estamos tentando reduzir a distância percorrida. E aí tem muitas variações. Deixa eu só ver se eu vou mostrar aqui no próximo slide. Não. Vou pegar aqui no livro aqui só para mostrar para vocês, tá? Acho que é no capítulo aqui, ó, de caixeiro viajante. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui, ó. Capítulo 9, problema de roteamento. Então, pessoal, olha aqui. Só no sumário aqui, ó. O tanto de variação, né? Problema do carteiro chinês clássico, que foi o que eu mostrei para vocês. Tá? Não, peraí.
Não, aqui eu apresento, aqui tem a definição anterior. Era isso aqui que eu queria. Espera aí. O capítulo sobre roteamento de veículos, né? Olha o tanto de variação que a gente tem. Primeiro, o tanto de aplicação, né? Distribuição de jornais. Agora a gente cai tudo. Agora ninguém distribui jornal, agora é iFood, né? Agora é comida, tá? Mas se você parar a pensar, todas essas startups, essas empresas que trabalham com entrega, motoboy, tudo, né? Resolvem problemas ou têm problemas relacionados ao problema de roteamento de veículo, distribuição de jornais, manufaturas, produtos diversos. A gente vai vendo distribuição de bebida, valor, transporte escolar. Então, aquela coisa, eu já falei com vocês lá no começo da disciplina, questão do tempo da pessoa dentro do veículo. Leitura de medidores elétricos, você pode pensar, puxa, até isso realmente envolve roteirização, né? O indivíduo passar fazendo a leitura. Problema de coleta de lixo, né? Nem sei se aqui está nessa lista. Distribuição de pão, recolhimento de borracha. Pessoal que mora aí na região agrícola, geralmente eles trabalham com, vamos dizer assim, as pessoas às vezes têm fazendas e ali você tem seu gado, você tem vacas leiteiras, você tira leite e entrega para a pessoa que vai recolher isso e vai mandar, por exemplo, a Itambé. Isso acontece muito no interior de Minas. Então, você tem ali um sistema de distribuição, de recolhimento de produtos, tá? Recolhimento de óleo, roteamento de linhas aéreas, transporte coletivo urbano, táxi, Uber, tudo isso, serviço de emergência, distribuição de derivados. Olha o tanto de aplicação, transporte de pedra, correspondências, bancos, correios, Amazon, que mais? E-commerce. A lista é grande. Patrulhamento policial. Poxa, mas como é que funciona na polícia militar? Não é de forma aleatória, os policiais saem andando? Você pode gerar rotas. Na verdade, eu não sei como é que é não, sendo bem sincero. Eu sei que eles cobrem uma região, e dentro da região eu tenho a impressão que é de forma aleatória, mas você pode ter uma trajetória um pouco diferente. Tá? Sistema contra incêndio, roteamento de navios, vocês estão vendo aí o navio que agarrou lá no canal de Suez, né? Travando toda a distribuição, a logística ali entre a Europa e a Ásia. Liberaram hoje lá. Liberou? Opa! Destravou lá então. Roteamento de auditores, né? Assim, na verdade, auditores pode ser até num sentido mais amplo, né? Assim, você tem pessoas que vão a campo trabalhar em várias empresas, fazer consultoria, ou fiscais, você vai fazer fiscalização, tá certo? Operação de veículos de limpeza de gelo nas ruas e nas estradas. Isso aí tem muito nos países que nevam. Distribuição e recolhimento de leite, eu tinha falado com vocês. E aí, pessoal, e o negócio não para. Aqui, ó, boias marítimas, transporte de carros por caminhões, cegonheiras, controle de praga, transporte de açúcar, roteamento satélite, tem isso também. Deixa eu ver aqui. Recolhimento de sobras, eu falei de óleo, mas você pode ter de produtos, de madeira, de tecido, de várias coisas. Porque você pensar no problema de distribuição é uma, mas muita empresa tem necessidade, até legal mesmo, de fazer recolhimento, né? Se eu não me engano, empresas em alguns setores de lâmpada, tem vários materiais. O óleo é um exemplo disso, óleo automotivo, as oficinas, né? Mas você tem que ter uma rede também para recolher depois, né? Transporte de bens pessoais, mudança, roteamento de pacote em redes de computadores, aí vocês já viram os algoritmos, se vocês lembrarem aí alguns, vocês estudaram em redes, né, em comunicação de dados, tá? E aí, pessoal, algumas taxonomias que a gente tem aí para classificar esses problemas de roteamento. Eu posso ter um problema com tempo prefixado também. Nem todo problema tem tempo envolvido, tem distância. O tempo geralmente é proporcional à distância, tá?
eu diria assim, o tempo tende a ser linear com a distância. Tende a ser, mas não necessariamente. O consumo também. Consumo, tempo, geralmente estão definidos nisso. Tá? Eu posso ter o número de vértices estabelecidos, como um ou mais, aqui estou chamando número de domicílios, tá certo? Tamanho da frota, peraí, então uma coisa é eu definir uma rota, a outra coisa é eu ter vários veículos operando naquela rota, seja aérea, seja terrestre, seja marítima. Então eu posso ter frotas envolvidas, o tipo da frota, se é homogênea, heterogênea, natureza da demanda, se é determinística ou estocástica. As coisas vão chegando de uma forma que a gente às vezes pode não ter controle nem entendimento do padrão de distribuição, né? A localização vai estar nos vértices ou no arco, né? Então aqui eu trabalho muito aquele conceito de caixeiro viajante ou carteiro chinês. Tá? O grafo é direcionado, não direcionado, misto. Praticamente, quando a gente pega todo tipo de roteirização veicular, o grafo é direcionado, né? Restrições de capacidade de veículos. Então, eu posso ter veículos que têm capacidade de fazer entregas com maior quantidade ou menor. O tempo de roteamento, posso ter tempos diferentes, né? Custos podem ser variáveis ou fixas. Operação, ela é de entrega ou de recolher? Ou ambas. E o objetivo? Vou minimizar custo? Custo fixo, tipo, é sempre o mesmo preço uma rota, custo de operação, número de veículos. Quando a gente pensa, por exemplo, nos e-commerce, né, hoje em dia você tem esse mecanismo que vocês já viram aí, né? Quem já recebeu aí Mercado Livre em casa, geralmente contratam pessoas. Eu não sei se alguém aqui, inclusive, já trabalhou fazendo isso aí. Conhece alguém que faz, né? Mas geralmente o custo é fixo para a empresa. Tipo assim, no entendimento que a empresa ou tem uma tabela ou faz uma estimativa, mas o custo variável fica com o dono do veículo, né? Se o pneu furar, se tiver uma colisão. Então, a empresa, nesse caso, o e-commerce, ela tem uma previsibilidade muito maior. E previsibilidade é tudo em modelos de e-commerce e assim por diante, tá? Eu estava trabalhando com uma consultoria, um trabalho, uma empresa de e-commerce exatamente nesse sentido. A pergunta deles é: quanto tempo um produto demora para chegar num outro ponto? Tá? Vocês podem falar assim, mas isso não é bobo, isso? Não. Isso muda totalmente. Por quê? Porque vocês já ouviram falar em dropshipping? Viram, pessoal? Sim, alguns aí, ó. Deixa eu ver se eu vou pegar uma definição aqui de Wikipedia mesmo, tá bom? Só para vocês verem, né? Aqui, ó. Dropshipping ou estoque na fonte, né? É uma técnica de logística a qual o revendedor não mantém o produto em estoque. Americanas.com, vocês entram aí. Americanas não tem, tá? Então, o produto está lá no fornecedor, né? Então, como você... A previsibilidade aqui ela é muito importante para o revendedor. Então, se você tem uma plataforma dessa que você conecta fornecedores em clientes, você tem que tentar ajudar o fornecedor, né? Tipo, de qual que vai ser a demanda no final do ano. Então, quanto mais detalhar ou mais preciso você conseguir fazer isso, você vai estar ajudando aí o seu fornecedor, você vai ter um parceiro aí, tá? A previsibilidade ela é a alma desse tipo de negócio, muito importante. Posso ter restrições de capacidade nos arcos, imposta a todos os arcos, alguns. Você quer ver uma restrição? Não vou dizer uma restrição, é mais uma capacitação, né, do arco. Pedágio, né? Pedágio aumenta, tá? Mas eu posso ter restrições também. Aqui só passa tipo tal tonelagem, posso ter coisas nesse sentido, tá bom? Então, isso que eu falei, ó, roteamento de veículo em nós associado a ciclo hamiltoniano. Roteamento de veículo em arcos, geralmente associado aos ciclos eulerianos, tá bom? Então, aqui para baixo é
Problema do carteiro chinês que a gente estava vendo aqui agora. Beleza. Pessoal, eu estou fazendo questão de mostrar isso aqui só para mostrar para vocês que o problema não é um problema resolvido, assim. Tem muita coisa, tá? E hoje em dia, quando a gente está falando em, principalmente, roteamento de veículos, eu vejo muito, vamos dizer assim, possibilidades de ganho pensando em demandas dinâmicas, esse dinamismo todo. Então, você não constrói um grafo e pronto, né? O seu grafo está mudando. Cada dia você cria novas conexões, se remove. O grafo, ele é ultra dinâmico, tá? Então, como é que ficam os algoritmos nesse caso? Então, você busca alternativas para poder acompanhar esse dinamismo. Então, nós estamos falando de otimização orientada a dados. Querendo ou não, isso anda abraçado com machine learning, né? Nesse sentido, tá? Então, para o problema de roteamento de veículo, a gente vai ter alguns problemas que são mais simples, polinomiais, a gente pode usar aí algoritmos exatos, e podemos ter os problemas NP completo, NP árduo, NP difícil, que são aquelas outras classificações, que a gente tem que partir para quê, pessoal? Para métodos aproximados, porque não dá para tentar achar a solução ótima, dependendo do problema. Então, as heurísticas, elas servem para isso. Eu imagino que vocês já devem ter visto heurísticas, vocês já devem ter, pelo menos, e heurísticas geralmente vocês veem em várias matérias, né? Não precisa ser só nenhuma. Pode ser em grafos, pode ser em PA, tá? O fato é o seguinte, nem sempre a gente precisa da solução ótima. Bom, claro, quanto melhor, melhor para a gente, né? Mas eu posso, às vezes, eu tenho problemas tão complexos, tipo 2 elevado a n, n fatorial, que o tempo, pessoal, pode passar tranquilamente de décadas usando a computação para você resolver, dado o nível de complexidade que é o problema. Precisaria de 1 ano de computação. Você não vai fazer isso. Então, os algoritmos aproximados, as heurísticas, né, permitem a gente reduzir o tempo de execução, sacrificando a ideia de perfeição. Então, eu caminho no sentido do que a gente vai chamar de solução subótima. A solução subótima é uma solução boa, tá? Mas ela não é a solução, né? Mas ela é bem aceitável, tá? Lógico, o algoritmo pode dar uma solução ruim, sim, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, se a heurística for boa, beleza, vale a pena a gente usar. Aqui é praticamente o primeiro momento na disciplina que nós estamos falando de método aproximado. Nós sempre estava lá, simplex, né, métodos muito bem definidos em termos de passo e de garantia de solução ótima. Só que a maioria dos problemas do mundo real você não vai resolver daquele jeito, né? Quer dizer, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dos problemas do mundo real a gente vai ter que partir para soluções heurísticas, ok? Quem já implementou uma heurística aí em alguma disciplina? Quem faz inteligência artificial já deve ter visto. Algoritmo, a estrela é uma heurística, eu falei na última aula. Mais alguém aí, pessoal, já criou o próprio algoritmo? Lá em inteligência artificial isso é muito comum. Wesley, Axel, Bruno. Luca. Nenhum de vocês nunca... Grafos nunca implementou um método que nem sempre funciona? Isso aí eu sei que vocês já fizeram, gente. Mas eu tô falando assim... Eu só não lembro qual. Eu acho que era relacionado ao caixeiro viajante. Deve ter sido ao caixeiro viajante. Extremamente exponencial o caixeiro viajante, né? Não, é isso mesmo. Tem aluno que fala assim às vezes, né? Não, eu fiz um algoritmo e depois eu descobri que era uma heurística, porque ele não resolvia um problema, mas não é isso. A heurística, depois que você tentou descobrir tudo, né? Assim, e você toma uma decisão, olha, vou escolher isso aqui porque, de fato, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa aqui, tá? Beleza. Pessoal, queria que vocês fizessem agora o seguinte, exercício aí para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui quantos... Peraí, deixa eu só ver aqui quantos slides.
quantos exercícios, né? Eu vou passar aqui para vocês. Não, então tá. Queria que vocês fizessem agora. Então, assim, nós chegamos aqui no finalzinho, tá? Assim, nós vimos os conceitos de otimização combinatória e daqui para frente eu vou passar alguns exercícios, pessoal, desse tipo aqui para vocês, ó. Eu quero uma formulação geral, não a canônica, não a específica, tá? Do problema da mochila múltipla binária. O que significa isso? O ladrão chega na loja, só que agora ele tem 2 mochilas nas costas. Então, se ele tem 2 mochilas, cada mochila tem uma capacidade diferente. Sei lá, uma 11 quilos, a outra 15. O estoque de itens está lá, né? A questão dos itens não mudou, não. Tá? Mas vamos imaginar aqui que ele tivesse 5 mochilas. Vocês estão vendo aí, ó. Então, mudaria a forma de resolver. Qual que vai ser minha variável de decisão? Então, eu gostaria que vocês fizessem aí, eu vou dar um tempo para vocês, vamos colocar assim uns 10 minutos, para vocês fazerem a formulação desse exercício, tá bom? Vamos fazer assim, então? Então, apresentar a formulação geral, tá? Se quiser fazer a específica primeiro, pode também, só para você ir se direcionando aí. Mas eu estou interessado em ver como resposta final a formulação geral, tá? Então tá aqui o enunciado, eu tenho N itens, só que agora eu não tenho mais uma mochila, eu tenho várias. Cada mochila tem uma capacidade e um peso, uma capacidade de peso, desculpa, chamado BI. Cada item tem um peso, né, e um valor. Beleza? Bom aí.
Ok, pessoal. Dei um tempinho até a mais aí para vocês. O que vocês andaram fazendo aí? Quem quiser pode postar aqui no chat. Eu vou fazer aqui com vocês também. Ok? Alguém fez aí? Vamos só fazer aqui então. Só colar aqui o enunciado para facilitar. E a gente já resolve aqui no whiteboard. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer... Se eu fosse fazer a formulação específica, eu vou até fazer. Eu falei que é para vocês fazerem a geral, mas eu vou fazer a específica aqui, tá? Então, pessoal, as nossas variáveis de decisão, né? No final das contas, nós vamos ter que definir o seguinte. O problema da mochila era, se vocês lembrarem, era somar o custo, desculpem, o valor do item com uma variável de decisão, né? Que eu estou chamando aqui de x e j, que a gente basicamente define se um item estará ou não na mochila. Só que o que acontece? Quando a gente estava trabalhando anteriormente, era só assim, ó, se um item I estará na mochila, estará ou não na mochila. Aí eu colocaria assim, 0, 1, né? Só que agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Agora nós não vamos fazer I ou J, fazer só I, agora é I ou J, né? Pelo enunciado, eu falei para vocês usarem J para item e I para mochila. Tudo bem? Não vai fazer tanta diferença, não. É só uma questão de nomenclatura mesmo. Agora sim. Então, vou colocar aqui, ó, item J para mochila I. Tá? Se eu colocar aqui, ó, é um problema de minimização, de maximização. Porque nós estamos tentando maximizar, né, o valor que está ali dentro. Se eu for fazer o problema específico, eu tenho que pensar o seguinte, que eu tenho 5 mochilas e aqui são 7 itens. Então, nós vamos fazer como? Eu vou ter todos esses 7 itens, uma variável para cada de decisão, para cada mochila. Então, na verdade, nós vamos ter 35. Olha só, hein, pessoal, nós vamos ter 35 variáveis de decisão. Tá? Que serão 5 vezes 7. Aqui nesse caso especificamente, se eu fizesse isso, vamos pegar aqui o primeiro item. O valor dele é 70. Então, ficaria 70. Um gato aqui. 70 vezes a nossa variável x, vou colocar em maiúsculo só para diferenciar. Qual i aqui? No caso é o item 1, né? Então, o j é 1. Mas a mochila vai ser a mochila 1 também. Tá bom? Então, ou seja, se essa variável for verdadeira, for 1, nós vamos levar R$70, né? Na mochila 1 referente ao primeiro item. Tá? Aí eu vou repetir isso aqui, ó. Vai ser 30x ainda na mochila 1, só que agora o item 2. Mais 28 x13 mais 40 x14 mais 13 x15, né? E assim por diante. Só que o curioso aqui que vocês vão perceber é que eu estou fazendo só um esboço, né? É que na segunda linha nós vamos também somar agora se for na segunda mochila, tá? Então eu não vou colocar, o item continua 1, tudo bem? Desculpa, o item é o J, né? Então ele vai variando 1, 2, só que aqui vai ser a mochila 2, olha lá, 2,
2, 2, 2 e assim por diante, tá? Nós vamos fazer isso 35 variáveis, né? Ou seja, 5 linhas, tá certo? Eu estou fazendo aqui só o esboço, ok? Sujeito a restrições nós vamos ter. Nós vamos falar que todo mundo que tiver na mochila 1 tem que ser o quê, pessoal? Tem que ser menor ou igual a 12, tá? Ou seja, todo mundo aqui é o B. O peso nós podemos chamar de B. Então, eu faria isso. x1 mais x12 mais x13 multiplicado pelo peso, obviamente. Então, aqui é 6 no primeiro, no segundo é 3, no terceiro é 3, pontinho, 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 tem que ser menor ou igual a 12. Então, aqui, ó, mochila A, certo? E aí, essa mesma restrição, nós teríamos ela 5 vezes, uma para cada mochila. Ok? Só que aqui a segunda é a mochila B, que seria 10. Fazendo aqui bem passo a passo para vocês poderem ver isso. Bom, não tem mais nenhuma restrição, não. Na verdade, eu só tenho essa restrição de... Eu não tenho quantidade de item aqui, então eu faria isso aqui 5 vezes, aqui também repetiria, e colocaria aqui no final que x e j 01. Eu não tenho o símbolo de pertence aqui no meu teclado, não sei. Tá? Então, que I pode ser... O I são as mochilas, né? Posso colocar assim, ó, A, B... Não, se bem que eu usei número, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o J... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itens. Tá? Essa é a formulação específica. Né? Só que o que nós vamos fazer aqui é transformar isso em canônico. Tá bom? Então, como que nós vamos fazer para transformar isso aqui em canônico? Quem fez aí a função objetiva ficou como? O que eu vou fazer, como eu estou variando aqui o I na vertical, né, e o J na horizontal, o que eu vou fazer aqui é criar maximizar Z vai ser igual a um somatório de um somatório, o I variando de 1, como é mochila, até 5, o J começando de 1 até 7. Isso aqui eu vou chamar de C, tá? Isso aqui eu estou chamando de W. Isso aqui eu estou chamando de B, ó. Luca colocou aí, né, Luca? Deixa eu ver. Certinho, Luca. É isso aí, o Luca fez correto aí, pessoal. Então, quem quiser pode olhar o dele também, né? Vou só para completar, C e J vezes X e J, ok? Para todas as mochilas, ou seja, para todo I pertencente a 1, 2, 3, 4, 5, né? O que nós vamos fazer aí que é o seguinte, eu vou somar todos os itens que tiverem naquela mochila e tem que ser o quê? Menor ou igual a BI, ou seja, a capacidade daquela mochila. Então, aqui eu vou variar o J, né? Quer dizer, aqui eu vario o I e eu vou somando os J's de 1 até 7. Multiplicado pelo W, né? W e J vezes X e J. Não sei se ficou muito bom aqui, não. WJ, X e J. Esse ficou o modelo, então, canônico. Tá? Aqui, só para fechar aqui embaixo, X e J tem que pertencer a 0 ou 1. Beleza? Então, ficou aí o modelo da nossa mochila. Tá? É mochila múltipla. Tá certo? Se eu voltar aqui, ó,
Mostrando aí para vocês a resolução. Tem uma coisa aqui que é o seguinte. Na verdade, tem uma bobagem que eu coloquei aqui. Que eu coloquei o seguinte. Na verdade, não é uma bobagem não, pessoal. Tá faltando ali mesmo. Tá? Tô falando o seguinte. Se eu escolher um item qualquer, tá? O item J, tá? A soma dos lugares que esse item J aparecer tem que ser menor ou igual a 1. Vocês concordam? Ou seja, o item não pode estar em duas mochilas ao mesmo tempo. Isso para a formulação que eu só tiver um item, tá? Eu estou falando assim, eu só tenho aqui, então, o item 3 uma única vez, ok? Então, lembrem de colocar essa restrição. Eu não coloquei lá na hora que eu estava resolvendo, porque eu estava imaginando, por exemplo, o item não tem limite dele, está por aí, tá certo? Então, se não tiver limite, tudo bem. Agora, se tiver, coloca isso aqui. E mais do que isso, né? A próxima formulação, que eu deixaria até para vocês aí, é o seguinte. Imagina que eu tivesse quantidades disponíveis aqui, ó. Então, aqui agora eu tenho estoque. Nada mais é do que o quê? A gente falar que o item agora está limitado a esse estoque. Então, se eu chamar isso aqui de L, L1, L2, L3, nós vamos ter o quê? Né? Nós vamos ter essa restrição aqui, ó. Aqui já acabei, tá, pessoal? Vou colocar em vermelho aqui, ó. Alguma coisa vai ser menor que LI para todo, desculpa, LJ, né? Ou seja, para qualquer item J, para qualquer J, que vai de 1 até 7, né? O meu estoque tem que ser menor que isso. O quanto de vezes eu for usar aquele item, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. X e J com o I variando, ou seja, o item J na mochila 1, mas na mochila 2, na mochila 3, tá? Tem que ser menor que o limite, tá certo? Então, qualquer item, 1, 2, até o item 7. Então, pessoal, essa aqui ficou a formulação aí. Adicionando essa restrição 9, eu tenho com limites, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos pegar esses tipos de problema aqui, ó, e vamos tentar resolver agora com uma linguagem de modelagem. E aí eu vou passar ao mesmo tempo vários, para vocês fazerem o modelo canônico, depois fazerem, implementando numa linguagem de modelagem, de otimização, e resolvendo, tá bom? Ok. Pessoal, chegamos aqui no final. Agradeço aí pelo tempo de vocês, desejo uma excelente semana, tá? E até quarta-feira. Obrigado aí pelo tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tô por aqui. Até quarta, professor. Valeu!